Aí não dá muito certo, né? É, quem Ou sabe não ia faz ao falar. vivo, né, cara? Quem sabe faz ao O, ne- vivo. o negócio é improvisado aqui, né? A gente vai ajeitando aqui. Acho que agora fechou. Mas então, cara, eu tava aqui falando pro pessoal que a gente vai falar sobre o meu trabalho, né? Sobre questões ali de lesão, de dor. É, na verdade, tu é um cara que tem boas histórias aí, né? Pra contar pra gente de dor, né? Ou não? Com certeza, né? Não queria ter, né, cara? Não é uma história muito legal, né? Ai, ai. Mas faz parte, né, cara? É, mas o bom é que pode ajudar alguém que pode estar com uma dor parecida, né? Pode estar ajudando aí a identificar e a poder tratar, né? Com certeza. É, muito vem também, já vem desde cedo, né? As pessoas têm que começar a se conscientizar de se cuidar sempre, desde criança, não é só depois de velho, né, cara? Quem tem Sim, filho pequeno ali, dá aquela cuidada, uma certa cautela, né, em relação a trabalho, algumas coisas assim, né? é porque a gente pode pegar a criança flexionando os joelhos e agachando bem, ou só projetando o corpo para frente, que aí vai sobrecarregar ali a lombar. Então, essas coisas vão fazendo a diferença no somatório de que acontece várias e várias vezes, né? Com certeza. É, eu, no meu caso, já essas lesões que eu tenho já me acompanham desde muito cedo, né? Comecei a trabalhar novo, Ah, fazendo é? força, E, fazendo força de forma errada, e aí é o que prejudica, né, cara? Além de muito novo, fazendo força de forma errada, durante muito sim, tempo, movimento repetitivo, aí foi ocasionando esses problemas aí que tu já sabe. conheço um pouco, mas queria que tu contasse o que que tu acha que foi. Eu lembro que tu me contou bastante sobre uma trajetória de dores ali. Piorou num serviço, depois piorou no outro. É, eu tenho já nasci, né, com um desvio de coluna, que é um desvio na última vértebra, que ela acaba comprimindo o, o meu amigo Bira está comentando, ele disse que foi o peso do violão também. Há alguns anos de baile também, né, cara? Ô, Bira, velho. Um abraço, meu amigo Bira, da cutelaria do seu Bira. Esse aí é gaúcho, lá dos teus lados, lá, Lucas. Esse é Gaúcho Grosso do Esse Sul. aí é gaúcho, velho. Aí então, como eu tava falando, né? Eu já tinha esse desvio de coluna, já nasci com esse desvio. E com uns 13, 14 anos ali eu já comecei a trabalhar. E aí eu trabalhava numa padaria, acabava fazendo bastante movimento repetitivo durante várias horas do dia e fazendo muita força já. Pegando peso do chão, principalmente tirando do chão e levantando. Tá. É, durante um tempão. Aí ali já foi agravando um problema que eu já tinha. Aí depois, nesse meio tempo aí, eu já comecei, eu era músico, né? E aí eu já comecei a tocar na noite, tocava guitarra. Então, guitarra é um instrumento pesado e ela fica mais pesada ainda depois de 4 horas direto com uma guitarra, tá, com a alça aqui, né? O peso para frente. E ainda Sim. já fui trabalhar num outro serviço que era um aras que eu trabalhava, então eu tinha que estar o dia todo fazendo força também. Tinha que limpar a baia de cavalo, era mais de 24 baias de cavalo, tinha que puxar carrinho, tinha que abaixar, trabalhando com pá. E aí esse problema que eu já tinha, ele foi agravando, depois disso eu fui, durante todo esse período, é importante frisar que eu sempre tocava na noite. Tá, mas deixa eu te perguntar. Em algum momento desses que tu fez força, sentiu uma sobrecarga, tu chegou a fazer alguma retenção, uma estabilização, algo para dar uma equilibrada? Não, não porque eu era muito novo, não sabia disso. Cidade pequena, cidade do interior, pouco se fala disso.
né, sobre problema de coluna. Então, uma pessoa nova, teoricamente, não pode ter problema de coluna, Sim. porque a pessoa é nova. Então, tem muito aquele conceito, né? Não, é novo, não tem problema de coluna. Vai ter problema de coluna depois de velho. E qualquer dorzinha vai passar. Qualquer coisinha vai passar, enfim, né? Então a gente ia levando, né? Aí depois que o corpo esquenta, tudo vai. O negócio vai embora, depois que o corpo tá quente, né? Aí sempre tocando, trabalhando nesse serviço pesado, depois eu fui para outro serviço também. E, cara, foi agravando. Aí nesse meio tempo eu tive algumas quedas também, né? Queda de bike, assim, que foi feio. Sofri um acidente de carro. E aí, No Highlander. a partir desse acidente de carro, foi aonde agravou o problema. Porque o que acontece? A gente sofreu um acidente num dia, foi num domingo à noite, e na segunda de manhã, 7h30 da manhã, nós estávamos trabalhando, normal. A gente saiu Paulão. do carro, e aí, na hora, a gente não tinha se machucado, assim, aparentemente, né? Não tinha corte, não tinha nada assim, então, mas o impacto foi muito forte, tanto que o carro deu um PT lá, ficou com as rodas para cima, capotou, enfim. E Tá, e me aí diz tocando barco. mais pra frente, como é que foi assim a questão ali do teu último trabalho? Tu começou a fazer algum esporte, alguma coisa? Isso, aí passou todo esse tempo aí, como eu disse, né? Sempre trabalhando, sempre tocando, trabalhando, tocando, trabalhando. Aí nos últimos tempos ali eu fiquei só tocando na noite, mas tocava muito, cara. Tocava muito mesmo, tocava quase todos os dias, Então, um pouco foi muitas o horas. ele tem razão. Um pouco, vamos dizer com 50-50 aí. E aí muito tempo nesse ritmo, né? Aí nos últimos anos ali, antes de eu descobrir o que eu tinha, aí foi aonde agravou. Que aí chegou o ponto de tanta dor que eu já não conseguia mais dirigir, não conseguia mais ficar muitas horas em pé, não conseguia mais desenvolver bem no trabalho. Aí foi aonde o bicho pegou, cara, a ponto de aí eu ter que ir pro hospital mesmo, né, de tanta dor ali na lesão, ainda não sabia o que eu tinha. Aí quando eu parei mesmo, né? Quando eu parei, assim, que foi bem grave, ó, questão de dor, assim, foi um nível assim que eu nunca tinha sentido tanta dor. Aí sim, aí eu fui procurar um médico, fui para um especialista, aí depois de fazer vários exames ali, foi constatado então que eu já tinha 3 hérnias de disco e E uma já estava se formando, né? E aí, colesterol. e aí depois de um tempo, eu fui melhorando, porque daí eu parei e entrou muita medicação, né? Entraram com muita medicação. Aí a Tá, medicação mascarou aquela dor. Aí tá. eu voltei, fiquei mais uns 4 anos ali naquela função de trabalhar e não dei muita bola porque ali eu não tive mais aquela crise. A dor sempre acompanhou, mas não teve mais aquela crise aguda. Mas sempre com uma medicação de prontidão ali, né? Sempre dando aquela mascarada, tomando relaxante muscular, alguma coisa, né? Sempre mascarando o problema. Aí, até que eu fiquei um tempo ali sem ter essa crise. Tá. E aí foi quando a gente veio morar pra cá e aí você entrou no jogo aí, né, cara? Aí a gente se conheceu e trocando uma ideia ali sobre o Lembro assunto. do restaurante no grupo, né? A gente falou muito rápido, não deu para ter uma noção certa, né? Mas foi bem legal, né, cara? Foi top. Aí eu comecei, né, trocando aquela ideia contigo. Aí eu fui conhecer o espaço, quando você inaugurou o espaço ali, Espaço Saúde Armofit. a Armofit. Olha o Chagas ali, ó. O Chagas, velho. Eita, nós. Mas, ó, Boa. sabe o que é legal, cara? O Chagas é outro que tem que ir lá no espaço, hein, tá? Só me enrolando e não foi ainda. Mas sabe o que é legal, assim, da gente ter conversado e começado?
eu queria que tu contasse um pouco do que mudou, assim. Qual foram as alternativas que surgiram a partir de tu conhecer o Armofit? Então, na verdade, eu queria falar primeiro do diferencial, porque senão depois eu vou acabar esquecendo. Tá, pode falar? Pessoal que tá assistindo a live, que ainda não conhece o espaço. Não estou recebendo para isso, tá? Pessoal que ainda não conhece o espaço, que não foi fazer uma avaliação ainda com o Lucas, vai lá. Vai lá porque ele vai tirar muitas dúvidas e vai tá passando exercícios, vai estar passando instruções da maneira correta. E assim, eu tive uma experiência ruim com alguns profissionais, né? Eu busquei ajuda com alguns profissionais e essa experiência foi ruim, cara, porque eu fui para massagista, fui para outros profissionais aí que eu não, enfim, não vou entrar em detalhes assim, né? Que prometiam ajudar, né? Vem aqui, a gente faz um procedimento, um negócio aqui, uma massagem, isso e aquilo, e vai melhorar e vai passar. E eu, leigo também, né? Eu ia, porque quando a dor batia ali mais forte, eu ia. Certa, meu amigo, não tem. O cara buscava, né? Quando a dor vinha mesmo. E aí, até quando o Lucas me falou, vai lá, cara, meu trabalho é diferenciado e tal. Eu pensei assim, né? Mais um, né, cara? Mais um aí que vai me enrolar com esse negócio aí. E, mas aí eu fui. Eu fui. Eu fui até nos dias ali que eu já tava uma, uma dor ali que tava incomodando já, né? E daí já eram 4 hérnias de disco. Na verdade, E aí tu falou que foi até num profissional um pouco antes, né? E aí tu não sentiu que deu uma evolução, né? isso. E aí nesse período também eu comecei a entrar numa dieta ali, comecei a perder peso, comecei a pedalar. Só que aí eu senti a necessidade mesmo de um fortalecimento e de tirar aquela dor para mim poder continuar ali fazendo os exercícios e as coisas que eu gostava, enfim, sem sentir aquela dor, sem aquela dor ficar acompanhando, né? Aí eu fui pro espaço e a gente fez a primeira sessão, né, Lucas, que foi rapidinho, cara, foi questão de 20 minutos. É bem Que tranquilo, porque é uma pré-avaliação para entender, porque às vezes tu está com uma coisa muito crítica e rapidamente tem manipulações para se fazer. Mas o tratamento ele demora um pouco mais de tempo, né? Ele tem que realmente reforçar a musculatura para que não volte. Isso. Aí a gente fez aquela sessão de uns 20 minutos. Aí foi aonde o Lucas constatou ali que eu estava também bastante desalinhado, né? Eu estava com uma perna mais curta que a outra, um pé meio torto, o ombro não sei o que, já tava, rapaz, o chassi tava, Harmonização corporal, total. cara, o chassi tava dando PT já, cara, tava feia a coisa, rapaz. Aí a gente fez aquele primeiro procedimento ali, no dia seguinte, claro, a gente fica anos acumulando aquele problema, né? Não vai ser do dia para a noite que tu vai ir e no outro dia tu vai estar bom. Esquece, né? Não existe milagre, né, Lucas? Tem o Não, tempo certo, né, cara? às vezes Porque alivia, mas não resolve, né? para se machucar, para fazer um movimento errado, para te ter uma lesão, é rapidinho. É bem rápido, mas para recuperar isso aí, não é bem assim. Precisa de um certo tempo, né? Aí depois, sim, a gente fechou um pacote, né? Eu tava indo 2 a 3 vezes por semana. Isso depende do dia da semana lá, que a gente conseguia Né? ajustar. E aí eu comecei a fazer os exercícios, os acompanhamentos ali com o Lucas.
nos primeiros dias ali o espaço estava inaugurando ainda, né, Lucas? Não tinha todos os aparelhos ainda, Não, agora tá mas tudo certinho. Tá é, top. mas deu para fazer muita coisa. Aí sim, aí depois da segunda, terceira sessão, eu fui notando bastante diferença. Por quê? Porque além dos exercícios, tem as manipulações. Isso. E o diferencial entra aí. O relaxamento no final ainda, para sair de lá levitando, né? Não é, não é tu ir para uma, como tu ir para uma academia, fazer força, sair de lá e ir para casa tomar um banho. Não. O diferencial do Lucas é esse, que eu digo para as pessoas quando me perguntam, né? É, E é eu agradeço. certinho. Aque, aquecimento, alongamento. Aí a gente vai para os aparelhos ali. Ah, dá aquela pegada. No final, né? No final tem a parte ali que ele também faz aquela avaliação de novo, para ver se não tem nada desalinhado, perna, a coluna, ombro. Enfim, cara, o Isso. atendimento é massa, é diferenciado. Não, eu Realmente vale agradeço. muito a pena, cara. Aproveitar para agradecer, porque já veio indicações de vocês, né? E nada melhor do que um bom trabalho, ele é significado não só no elogio, né? O elogio é muito legal, mas quando tu indica, quando tu faz, realmente, ó, pô, gostei, ao ponto de indicar que realmente gostou. Então, eu agradeço tanto a ti, a tua esposa Camila, que acabou fazendo uma sessão lá também, né? Se alinhando e depois indicando para Sim, outra pessoa. Eu fico muito feliz porque esse é o que me move, sabe? É ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a não ter mais dor, a realmente reabilitar e não simplesmente uma coisa paliativa, né? Como às vezes a medicação faz ou com um procedimento que não é tão eficaz assim. Mas eu queria saber contigo, Magner, se tu lembra de algum exercício que eu te passei, alguma coisa que te ajudou na manutenção, além de um estudo, uma manutenção aí na tua casa, ou quando tu viaja, alguma coisa assim. com certeza. O que mais deu diferença, né? No meu caso, era coluna, foi a questão da estabilização, de Sim, eu estar me regrando disso aí. Toda vez que vai querer começar alguma dorzinha, alguma coisa assim, estabiliza, né? E aquele exercício de estabilização que a gente trabalhava bastante, né? Na musculatura mesmo da coluna em si, específica, né? sim, Porque o meu problema maior, o que incomodava mais mesmo, era a coluna. O que incomodava, que tirava da benção era aquilo ali. Era a coluna que doía muito. Então a gente focava mais naquilo ali, né? Mas assim, e o bom também é o conhecimento, né? O Lucas tem uma autoridade para falar do assunto, que ele consegue explicar por que que causa essa dor. O que está causando isso realmente, né? Qual o movimento que eu posso fazer, qual o movimento que eu não posso fazer. Porque tinha muito movimento que eu achava que eu não poderia fazer devido à hernia de disco, né? E não, tem alguns movimentos que não tem nada a ver. Alguns movimentos que eu achava que não eram tão relevantes para causar dor, esses movimentos eram os que causavam dor. E para mim, não, né? Porque a gente não tem muito entendimento disso. E o Lucas tem bastante autoridade para falar sobre isso aí. Então eu passei a entender melhor como funciona, aonde está a musculatura da coluna, como que funciona. E isso foi diferencial, foi algo que ajudou bastante, né? E hoje, quando vai dar alguma dorzinha, alguma coisa, eu já sei o que eu tenho que fazer, já vou fazer e já consigo resolver. Então essa foi uma questão que ajudou bastante mesmo, que foi diferencial. Ah, que bom, Magner, porque a minha missão, cara, é de cuidar o máximo número de pessoas que eu puder. E se eu tenho uma pessoa que foi lá, fez o espaço e depois continuou se cuidando, a minha missão está cumprida, assim. Eu vou poder fazer isso para outras pessoas. Então, se alguém aqui na live, alguém que passou, enfim, vai ver essa live depois, tiver alguma dor, tiver alguma situação, pode me procurar. A gente vai conseguir fazer alguma coisa já para estar estancando e depois fortalecendo aí a musculatura para que não aconteça mais mesmo.
Tu tem mais alguma coisa que queria contar aí para nós, Magno? Não, cara, só deixar uma dica aí, né? O pessoal que for começar a fazer esse acompanhamento, o Lucas, vai devagar. Que eu, depois de uns 30 dias ali, eu já tava. A diferença era muita. Sim, É, a diferença era absurda. Em relação a todo o corpo, não só a coluna, todo o corpo, que é a harmonização, né? Então, a questão de força, de resistência, ela melhorou muito. o cara E se a gente empolga. foi, e a gente foi fazer um pedalzão, né? A E gente foi, lembro. a gente foi fazer um pedal num dia frio. Um dia frio, frio, muito vento, muito frio, cara. E aqui faz frio, né? Assim, aquele vento Não frio. sabia se era mais frio ou se era mais vento. E aí eu empolgado, né, cara, achando que já tava voando, né? Dei todo o gás naquele E ela pedalzão, ligou, lembra? E ela ligou, vamos fazer um caminho mais curto, vamos de boa. muita subida, mas assim, as hérnias de disco, elas estão ali, o trabalho não estava concluído, não estava pronto. Não, Estava em fase de fortalecimento. E eu, né, um erro meu mesmo, eu dei o meu máximo ali, quando chegou nos 80% do percurso, eu tive uma dor aguda, né, novamente na coluna, devido a um erro meu, mas aí o Lucas estava junto. Aí depois a gente fez um acompanhamento até aqui em casa, mas assim, como eu já estava entendendo o que causava e também como melhorar aquilo ali, ajudou bastante na recuperação, tanto que eu recuperei bem mais rápido, porque se eu não tivesse fazendo nenhum acompanhamento, nenhum tipo de exercício, é, enfim, ia demorar muito mais para recuperar, né? Porque a musculatura ali ela já estava fortalecida. Então a recuperação foi muito rápida. isso acontece, outros clientes relatam mesmo que, tipo, mesmo que ele sinta uma dor, uma sensação de desconforto porque fez algum movimento indevido, a recuperação sempre é muito mais rápida, né? Então, o entendimento de uma harmonização não é só fazer um procedimento, não. É tu entender mais o teu corpo, é tu entender como é que a coisa funciona, para que realmente isso não venha a se repetir, ou se repetir, seja muito mais fácil de contornar, né? Bem isso aí mesmo. Perfeito, Isso, Magno. até depois eu tive ainda aquela queda de moto, né? Sim, depois ainda, é verdade. Que foi bem feia, né? Teve um impacto muito forte, né? Aí teve um negócio no meu ombro ali ainda e tal. E assim, por incrível que pareça, né? A coluna 100%. Não tive problema Sim, nenhum. Com dor na coluna, porque ali já estava fortalecida. tá, tava chamando ali. Estou solicitando aqui. Mas, assim, Lucas, da minha parte, é isso, cara. E falar pro pessoal que está assistindo agora, que vai assistir futuramente, é isso aí. Que está sofrendo com alguma dor, que teve alguma lesão, não está conseguindo curar, já foi em médico, já foi em outros profissionais, não resolveu, cara, não custa nada, dá uma passadinha lá no espaço, lá na Armofit, Com certeza. tem essa, Esse é como é que a um gente chama, Lucas? Essa primeira avaliação aí, né? sim. Não, Vai lá, falar. faz uma avaliação que em 20 minutinhos ali você vai ver que o Lucas realmente ele entende do assunto, ele sabe do que ele está falando, o cara correto, o cara honesto, certinho, então vai lá que não tem erro, cara. O pessoal que está assistindo aí, eu indico com certeza e vamos continuar indicando. Não, eu fico feliz. É assim que eu sinto um pouco da missão cumprida. E realmente, pessoal, quem tiver dor, procura aí. Procura aí que a gente vai dar um jeito, vai resolver, tá certo? Vamos indo nessa, então. Já te chamaram aí, já te solicitaram, tá no verde, como sempre. Um abração para ti, tá? Beleza, Lucas? Um abraço, obrigado. Estamos aí, um abraço a todos. Pessoal que está na live aí, pessoal que vai assistir depois. Um grande abraço e
Pode confiar no Lucas aí, que então vamos estar em boas mãos. Valeu, um abração, tá? Um Alô. abração. Valeu.